Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos assuntos, olha, mais complicados do Brasil, os impostos. Para fazer isso, vamos seguir o rastro do dinheiro e entender que teia é essa que se esconde atrás do preço de um produto. Sabe quando a gente olha para uma etiqueta de preço, a gente vê um número, né? Mas o que tem ali por trás? Bom, tem toda uma estrutura de custos e o principal para a nossa conversa de hoje: impostos. E é exatamente essa estrutura que a gente vai desvendar agora. E para deixar tudo bem mais claro, vamos fazer o seguinte: vamos acompanhar a jornada de um produto bem simples, uma cadeira de madeira. Desde a matéria-prima, lá na fábrica, até a venda final na loja. A ideia é ir rastreando cada imposto que vai sendo colocado no preço. Vamos nessa? E a nossa jornada começa, claro, no chão de fábrica. É aqui que, olha só, antes mesmo da cadeira sequer pensar em ser vendida, ela já começa a acumular impostos. Vamos focar primeiro nos tributos federais, aqueles que aparecem bem na fase da produção. Certo. Os primeiros que entram na nossa conta são o PIS e a COFINS. Pense neles como contribuições sociais, tá? De forma bem simples, o PIS vai para financiar coisas como o seguro-desemprego e a COFINS para bancar a Seguridade Social. E onde eles são calculados? Na receita total da empresa, ou seja, no faturamento bruto do mês. E aqui a coisa começa a ficar interessante. Não existe um jeito único de calcular esses dois, não. Existem dois sistemas principais, o cumulativo, que tem alíquotas, ou seja, porcentagens mais baixinhas, e o não cumulativo, com alíquotas, olha, bem mais altas. A grande pergunta é, por que essa diferença toda? A resposta está no jeito como o imposto é calculado. E aqui está o pulo do gato. No regime cumulativo, o imposto é cobrado sobre o valor total da venda em cada etapa. Sabe aquele efeito dominó? É o que chamam de imposto em cascata. Agora, no não cumulativo, a empresa pode pegar de volta, como um crédito, os impostos que ela já pagou nos insumos que comprou. Assim, o imposto só vai incidir sobre o valor que ela realmente adicionou. Vamos ver como isso funciona com a nossa cadeira que fica mais fácil. Vamos imaginar então que a nossa fábrica está no regime cumulativo. Ela vende a cadeira prontinha por R$ 2.000. A COFINS vai ser de 3% em cima desse valor total. Continha rápida, dá R$ 60 de imposto. Simples, direto. E o imposto que já foi pago lá na compra da madeira? Aqui, ele não importa. Não entra nessa conta. Agora, vamos para o outro cenário, o não cumulativo. A alíquota, de cara, já assusta mais, 7,6%. Sobre os mesmos R$ 2.000, o imposto daria R$ 152. Mas, e esse mais é tudo, a empresa pode usar um crédito. No nosso exemplo, um crédito de R$ 76, que é o imposto que já veio na madeira que ela comprou. Então, o valor final que ela paga é a diferença, 152 menos 76, que dá R$ 76. Percebe? O imposto foi só sobre o valor que a fábrica adicionou. Para fechar essa primeira etapa, a de produção, temos o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. O nome já entrega tudo, né? Ele incide sobre produtos que saem da indústria. E o momento da cobrança é um só. É quando a nossa cadeira de madeira fica pronta e sai pela porta da fábrica. A porcentagem dele varia bastante, dependendo se o governo considera aquele produto essencial ou nem tanto. Ufa! Cadeira pronta, com a primeira leva de impostos já no preço. Mas a jornada dela? Essa tá longe de terminar. Agora a gente vai ver os impostos que aparecem quando ela começa a se movimentar, ou seja, quando ela é vendida e vai para a estrada. E agora entra em cena o grande protagonista, o ICMS. Talvez seja o imposto mais famoso e também um dos mais complicados do Brasil. Ele é estadual e, como o nome já diz, ele incide sobre a circulação de mercadorias. E o ponto-chave que a gente precisa guardar é, ele é cobrado em várias etapas da cadeia. E essa imagem aqui mostra perfeitamente essa reação em cadeia. Pensa só, a serraria vende a madeira para a fábrica, pimba, tem ICMS. A fábrica vende a cadeira pronta para a loja, pimba, ICMS de novo. E por fim, a loja vende a cadeira para o consumidor final e, adivinha, ICMS mais uma vez. Em cada uma dessas transações, ele aparece. E para deixar tudo um pouquinho mais emocionante, a alíquota do ICMS não é a mesma sempre. Ela muda dependendo de onde o produto vem e para onde ele vai. Essa diferença toda foi criada em parte para tentar incentivar a economia em estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O que isso quer dizer na prática? Que a logística de um produto no Brasil não é só física, é também uma logística tributária, pura estratégia. Certo.
E o que acontece quando a nossa cadeira viaja de um estado para o outro para ser vendida a um consumidor final? Aí entra em cena o tal do DIFAL, que é o diferencial de alíquota. É um nome complicado para uma ideia até que simples. A alíquota dentro do estado de destino geralmente é maior do que a alíquota da viagem entre os estados. O DIFAL é só cobrança dessa diferença para garantir que o estado onde a cadeira vai ser usada receba sua parte do bolo, equilibrando as coisas. E se a nossa fábrica contratasse um serviço no meio do caminho? Digamos, um designer para criar o modelo da cadeira ou um frete para levar encomenda. Bom, aí aparece outro imposto, só que dessa vez municipal, o ISS, Imposto sobre Serviços. A grande sacada aqui é que ele não incide sobre o produto em si, mas sobre os serviços ligados a ele. E essa alíquota do ISS, quem define? Cada município do Brasil. São mais de 5.500. Mas eles não têm liberdade total, não. Existe uma lei federal que diz que a alíquota tem que ficar ali entre 2% e 5% do valor do serviço. Ok, então a gente passou pela produção, passou pela venda, agora é hora de juntar todas essas peças e montar o quebra-cabeça final. Ver o quadro completo dos impostos que estão ali escondidos no preço da nossa cadeira. E essa tabela aqui é um mapa da mina. Olha só que resumo perfeito. Lá em cima, no nível federal, temos PIS/COFINS sobre a receita e o IPI sobre o produto. Descendo para o nível estadual, o ICMS, tributando a circulação. E lá na ponta, no município, o ISS sobre os serviços. São basicamente 4 impostos principais, em 3 esferas de governo diferentes, todos contribuindo para o preço final. Tá, mas por que entender tudo isso é tão importante? Bom, não é só para matar a curiosidade, não. Esse sistema todo tem um impacto assim direto e muito profundo em como as empresas funcionam e, claro, no nosso bolso, de quem compra as coisas no final. E essa frase aqui, ela resume tudo de forma brilhante. O preço de um produto não é só um número, né? É o final de uma longa história. E cada imposto que a gente viu é como se fosse um novo capítulo que foi adicionado a essa história, aumentando o custo. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. Com tantas camadas, tantas regras, tantos cálculos, será que não daria para ter um sistema mais simples no Brasil? A jornada da nossa cadeira mostrou que a complexidade é enorme. Mas será que precisa ser assim? Muitos especialistas dizem que não. E é justamente essa busca por simplicidade, por unificar vários desses impostos, que está no centro da tão falada reforma tributária. Um dos maiores debates, sem dúvida, para o futuro da nossa economia.